você sabe o que são as terapias renais substitutivas? No vídeo dessa semana falaremos sobre esse tratamento, o plano de cuidados e o que envolve a decisão de suspender ou limitar esse tratamento no final da vida. A terapia renal substitutiva é um tratamento utilizado quando uma pessoa é diagnosticada com insuficiência renal crônica, ou seja, os rins não conseguem mais realizar suas funções normais. Quando acontece essa perda de funções, além dos sinais e sintomas indesejados, tais como cansaço excessivo, inchaço nos tornozelos e dificuldade de concentração, o organismo passa a reter substâncias prejudiciais à saúde, que normalmente são eliminadas através dos rins, fazendo-se necessário o uso da terapia renal substitutiva. Existem 3 tipos de terapia renal substitutiva. Uma delas é a diálise peritoneal. Nele, um catéter é implantado em uma camada da barriga, peritônio, da pessoa e um líquido é colocado na cavidade abdominal. Depois, ele é retirado, saindo com ele as substâncias prejudiciais ao corpo. A outra é a hemodiálise. Nessa terapia, um catéter, que é um tipo de agulha, é colocado nos vasos sanguíneos da pessoa e depois é ligado a uma máquina chamada dialisador. Essa máquina irá filtrar o sangue, removendo substâncias prejudiciais ao corpo. Normalmente, a pessoa deve ir até um serviço de saúde e realizar o procedimento entre 2 e 3 vezes na semana. Um outro tipo é o transplante renal, que acontece quando a pessoa substitui o rim em insuficiência por outro proveniente de um doador. Pelo fato da insuficiência renal crônica ser uma doença irreversível e o tratamento renal substitutivo ser invasivo, no momento do diagnóstico e durante todo o período em que o indivíduo estiver em acompanhamento, é necessário avaliar a evolução do quadro. Os profissionais de saúde podem utilizar alguns instrumentos para avaliar os pacientes e se eles podem se beneficiar de cuidados paliativos. Entre esses instrumentos, existe a NEC-PAL, que avalia aspectos clínicos específicos, além de utilizar uma pergunta surpresa para identificar a necessidade de cuidados paliativos. Aqui no canal já abordamos esse instrumento. Outra escala pode ser a escala de Karnofsky, que avalia o quanto a doença e seus sintomas reduzem a capacidade de a pessoa realizar atividades do dia a dia, de se manter acordada, andar, comer e engolir. E temos também a escala de Charlson, que avalia o risco de morte de um paciente com base em diferentes doenças que ele apresenta. Em pacientes com risco maior de mortalidade, é importante que eles, os profissionais de saúde e a família construam planos de cuidado visando a qualidade de vida até a morte. Como exemplo, citamos 3 planos de cuidados possíveis: o plano de cuidados avançados, plano de cuidados paliativos e o plano de cuidado de fim de vida e cuidado terminal. No plano de cuidados avançados, o objetivo é fornecer ao paciente e seus familiares informações sobre a doença, bem como tratamentos disponíveis, estabelecer comunicação entre paciente, família e equipe em relação ao desejo do paciente, permitir com que o paciente tenha o controle sobre seus cuidados, identificar o responsável legal em caso de incapacidade do paciente e o ajudar a entender sua importância durante esse processo, preparar o paciente e familiares para uma morte com dignidade e com o mínimo ou sem sofrimento, e auxiliar na remoção da sobrecarga das pessoas amadas. Com o plano de cuidados paliativos, espera-se melhorar a qualidade de vida do paciente e familiares diante uma doença que ameaça a vida, priorizar o alívio de desconfortos provenientes da doença, tratar a morte como um processo natural, oferecer suporte aos familiares, envolve uma equipe multiprofissional e não exclui a presença de um tratamento ativo, como é o caso das terapias renais substitutivas. E com o plano de cuidado de fim de vida e cuidado terminal, a finalidade é proporcionar o alívio de sintomas e conforto ao indivíduo em processo avançado da doença, oferecer suporte aos familiares e permitir que o paciente viva tão bem quanto possível até a morte. Mas e quando se pensa na limitação ou suspensão das terapias renais substitutivas no final de vida?
Essa é uma decisão compartilhada, que envolve paciente, familiares e a equipe de saúde, e deve considerar se o tratamento está aumentando o tempo e a qualidade de vida ou só prolongando o processo de morrer e adiando a chegada da morte. A decisão pode ser tomada pelo paciente de forma voluntária, quando em condições plenas, ou caso deixe previamente avisado de forma escrita ou através de um representante legal. Indica-se que, se o paciente optar pela suspensão ou limitação da terapia renal substitutiva, seja iniciado o tratamento conservador, que nas situações de fim de vida consiste no controle de sinais e sintomas, uso de medicamentos, monitoramento da pressão arterial e glicemia. Vale lembrar que toda monitoração e vigilância dos sintomas deve ser ponderada e reavaliada, principalmente quando se identificar que o paciente está em fase ativa de morte. É importante lembrar que deve ser avaliada uma possível depressão, garantindo que a mesma não tenha relação com a decisão de suspensão ou limitação do tratamento. Além disso, todo o processo de tomada de decisão, os motivos e o consenso devem ser registrados em prontuário, respeitando assim os aspectos legais. Por hoje era isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. Até a próxima semana!